Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde las Tinieblas, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche, en donde entrevistamos a miembros de la comunidad de World of Darkness en Latinoamérica que tienen algún proyecto, algún esfuerzo, alguna comunidad, o que tienen algo de qué platicarnos de sus proyectos en general. Y en este caso tengo el orgullo y el honor de, y la vergüenza también, porque voy a hacer probablemente un ridículo muy grande, de hablar con un par de personas de un podcast hermano en la comunidad brasileña de Porto Alegre, en Brasil. Un podcast que descubrí casi creo que cuando ellos iban empezando, y trato de seguirlo lo más que puedo, aunque pues el tema del lenguaje es un poco complicado, pero pues también me ayuda a mí un poco a practicar. Y me refiero a la gente de Vale das Trevas. Tenemos con nosotros a Enrique y a Rafael. Chicos, bienvenidos. Opa, boa noite, gente. Buenas noches. Desculpa o meu espanhol mal porco, mas buenas noches a todos. Buenas noites a Aidan. Boa noite. Obrigado, Aidan, pelo convite, tá? E, cara, é um prazer estar dando essa entrevista aí e vou deixar pro meu compatriota aí, Rafael, dar sequência. Rafael. Buenas noches a todos, soy Rafael Damascena del podcast Vale das Trevas e meu espanhol acabou aqui. ¿Dónde está la biblioteca? Mi espanhol é... Não, caiu, acabou aqui. Muy bien. Obviamente la mayor parte de la entrevista va a ser en portugués. A toda la gente que nos escucha, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo para que todo el mundo intente escuchar. No es tan difícil, chavos, es nomás por poner un poquito de atención, y los jóvenes vamos a divertirnos mucho, ¿no? Va a ser un viaje interesante. Mas, Aidan, eu acredito que se tu fazer em espanhol, a gente pode fazer um esforço aqui de entender, já que os seus ouvintes todos falam em espanhol. Então acho que seria nós é que teríamos que tentar se comunicar com vocês. Então acho que seria mais interessante isso. Pudiera ser más interesante que intentáramos hacer todo en español, pero eu acho que também é mais confortável para vocês. Então, eu acho que Perfeito. é um bom exercício para os mexicanos tratar de entender um pouco do português. Ótimo. É tratar de romper as barreiras culturais. Sim, concordo plenamente. Como as trevas. Então, eu sempre empiezo com outra pergunta, mas eu tenho que fazer uma pergunta antes de empezar com o tema dos... O que eu vou perguntar a vocês. E minha primeira pergunta que é uma que tenho desde que empecé a ouvir o podcast. Por que da pronta pra cá? Assim, deixa. Essa aí é uma pergunta que todo mundo faz. E, assim, o nome Vale das Trevas, da ponte pra cá, ele é que nem um filho com dois nomes, sabe? Mas o Rafael, ele escolheu o Vale das Trevas devido ao local onde a gente mora, né? Que é uma referência, claro, onde nós moramos. E da ponte para cá é uma outra referência que divide a nossa cidade com a capital do Rio Grande do Sul, um estado de Porto Alegre, um estado do Brasil. Cachoeirinha e Porto Alegre é dividido por esta ponte. Ou seja, todo vampiro é territorialista. Todo vampiro é bairrista. Então, Vale das Trevas também não deveria ser ao contrário. Ou seja, da ponte para cá é o nosso território, da ponte para lá é o território de vocês. Muito bem. Eu achava que tinha talvez alguma outro mistério mais grande, mais alguma coisa dessas suas sessões de jogo, mas é uma boa explicação sobre o subtitle do seu podcast. Sim. Algumas pessoas pensaram que era por uma canção,
chamada Sim. Da Ponte pra cá. Ah. Mas não. Quem canta esta canção? Racionais. Racionais MC. É um grupo de rap brasileiro. Ah, Do estado de São Paulo. ok. É o mais famoso do Brasil. O grupo de rap mais famoso. Ok. Se eu não me engano, Aidan, em 98 eles ganharam um Grammy de música do rap. Eles ganharam um Grammy em 98. Vou ter que Grammy não. buscar Grammy não, a desculpa. canção. Foi um MTV Movie Awards eles ganharam. MTV? Ok, vamos ver. Eles ganharam o prêmio da MTV Movie Awards. Muito bem, muito bem. Então, vamos começar a entrevista. Vamos falar, fazer as perguntas mais básicas. Primeiramente, diga-me a mim, quem são vocês? Quem é o Rafael, quem é o Henrique, de onde vem, e como chegam vocês a jogar jogos de rol e como chegam a jogar Vampiro a Máscara, o Mundo das Trevas, geralmente. Quer falar primeiro, Henrique, ou eu começo? Pode começar, Rafael. Eu comecei anteriormente, mas dá ficha aí. Beleza. Eu joguei a primeira vez em 96, 97 e foi Homem-Lobo. Foi Homem-Lobo. Okay. Foi Lobisomem Apocalipse. Eu tinha 11 anos. Bem chiquitito. E eu joguei com um grupo de amigos da minha rua, onde eu moro. E o irmão mais velho de um deles foi quem narrou para nós essa campanha de lobisomem. Foi o primeiro contato que eu tive com o Mundo das Trevas. O Vampiro eu fui jogar mesmo só em 2000. 99, 2000. Eu joguei a primeira vez. E não joguei de vampiro, joguei como o mortal, joguei de humano. Primeira vez que eu joguei. Tinha aquela ideia na época de o vampiro era ruim, e aí jogar de caçador de vampiros era mais legal. Aí eu era um caçador de vampiro. Você tem a enfermidade do Garou, de achar que todas as coisas são do Worm. Isso mesmo. Sim. E aí, depois só foi, né? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler mais sobre o cenário, comecei a me introduzir no mundo das trevas, aí descobri Mago Ascensão, descobri daí Múmia Ressurreição, aí foi só veio o resto do cenário, assim, meu contato com ele. Você tem alguma outra experiência jogando rol antes de começar a jogar Lobisomem? Não. Você entrou primeiro a jogar World of Darkness? World of Darkness, yes. Yeah. Na primeira experiência. E depois, aí, tive contato com outros RPG, né? Aí tem D&D, Dungeons and Dragons, e aí só vai. Muito bom. Então, Henrique, você, fala-me de quem é você, como chega a jogar rol, como entra neste mundo das trevas. Bora lá. Cara, eu sou como eu posso dizer? Eu sou um bicho em explicação, porque eu detesto filme de terror. Eu detesto filme de horror. Pra mim, eu gosto de filme de comédia. Então, quanto mais alegre, quanto mais divertido, melhor. E filme de terror eu não suporto ver. Mas o meu primeiro RPG foi com Vampiro a Máscara. Foi Vampiro a Máscara, meu primeiro RPG. Depois eu passei para Lobisomem, o Apocalipse, né? O Hombre Lobo. E depois eu conheci a Aparição Limbo. Sabe? E eu me fascinei, me apaixonei por esses cenários. E fui conhecer também o Mago Ascensão depois. Mas eu gosto da pegada de terror, de horror, daquela coisa de tu querer
jogar mais e tá apreensivo para não perder o personagem, porque diferente do D&D, tu sabe que se tu chegar no level 20, 10, 15, 20, tu pode ir lá e enfrentar um Tarrasque. Vou enfrentar um Tarrasque, tu não vai ter medo. Mas o vampiro não. O vampiro tu pode ser de 8ª geração, que tu vai ter um medo de um neófito. O vampiro tu pode ser um 7ª geração, tu vai ter medo. Tu vai ter medo de um humano. Cara, tu vai ter medo de um humano, cara. Sabe? Ele pode te pegar desprevenido, abrindo a janela da tua casa. Deu, sol chegou, nasceu, tu morreu. Tu pode perder o personagem aí. Em outros sistemas, D&D, 3DT, que é divertido mesmo, Trevas, que é um sistema brasileiro, do Marcelo Del Débio, entre outros, tu não tem esse medo de perder o personagem tanto quanto tu tem no Vampiro à Máscara, no Mundo das Trevas. Ok. Então, também para você, a primeira experiência como jogos de rol foi com o World of Darkness. Exato, foi com o Mundo das Trevas, com o Wood. Mas a pergunta para as duas pessoas, para vocês, é: vocês tinham algum interesse por as coisas de fantasia, os mundos, eu não sei, anime, comics, todas essas Eu coisas? tenho. Sim, com certeza. Sim. Tanto que eu sou Marvete de carteirinha. Eu sou fã da Marvel. Uhum. E gosto de jogar RPG supers, gosto de mundo fantasioso e tal qual Tolkien. Uhum. Sim. O último anime que eu vi agora foi o Kimetsu no Yaiba, né? Demon Slayer. Eu estou vendo hoje. Estou episódio número Eu também estou 10. vendo Demon Slayer. Muito bom. Eu tô no 8º capítulo no Demon Slayer. Muito bom. Muito bom. Okay, então, vocês têm são os fãs dos comics, do anime, das coisas de fantasia, Tolkien. Sim, com certeza. Sim. E depois chega a vocês um cara e diz: você quer jogar rol? E vocês: sim, vamos jogar sem nenhum problema. E depois vocês se convertem em expertos em estes temas do rol, right? Uhum. Sim. E como chega o Rafael e o Henrique a ideia de criar o seu podcast do Mundo das Trevas? Foi coincidência, né? Deixa eu ver Muita coincidência. Deixa eu ver como é que é coincidência em espanhol. Coincidência. Sim, coincidência. La coincidência, eu queria fazer um podcast de Mundo das Trevas e Henrique me ligou por telefone e perguntou se eu queria fazer um podcast com ele de Vampiro à Máscara. Aí eu quero. Ele teve ideia de um lado e eu tive ideia, eu já tava também com a ideia do outro, assim. Só que eu acho que nós tava com o mesmo problema, né? Nós não tínhamos com quem fazer o podcast, quem realizar o projeto, né? Uhum. Sim. E aí, quando ele me ligou, eu disse, vamos, tipo, na hora. E aí até ele ficou meio, sério, vamos? Eu digo, vamos. Já tem até as coisas aqui, já tinha comprado o microfone, um monte de coisa já. Ok. Então eu tenho que voltar um pouco mais atrás ao tempo. Como se conhecem uns a outros para que possam se ligar e poder ser... Isso foi sem querer também. Eu acho que vocês são bons amigos. Sim? Não, eu detesto ele. Eu odeio ele, eu odeio. Esse é um verme. Verme. Eu detesto ele. Esse é o tipo de afirmação que somente muito bons amigos podem fazer ele um de outro. Sim. Então, fala como vocês se conhecem, como formam essa comunidade que depois vai ser o Vale das Trevas. Nós tínhamos um amigo em comum, né? O Daniel.
Sim. E aí um dia eu liguei pro Daniel, que eu tava sem nada pra fazer em casa, e perguntei pra ele o que ele ia fazer de noite, na lote, né? Ele disse que ia jogar um RPG de Mago Ascensão e quem ia narrar era o Henrique. E eu conhecia um Henrique, eu conhecia um outro Henrique e achei que era esse Henrique O que tá mesmo aqui. Henrique. Eu achei que era o Ferraz. Eu conhecia um outro Henrique e confundi achando que era o Henrique Ferraz. Aí eu disse, beleza, eu conheço ele, então tô indo aí jogar. Aí quando eu cheguei na casa do Daniel, eu olhei pro Henrique, o Henrique me olhou, aí o Henrique disse assim, eu não conheço ele. Eu olhei assim, eu também não conheço ele. Ok. E aí, tipo, já tô aqui, sentei, montei a ficha e comecei a jogar. Foi assim que a gente começou a se conhecer, praticamente. Bem por aí mesmo. Bem na coincidência mesmo. O podcast foi criado devido a uma coincidência. A gente se conheceu devido a uma coincidência, assim, sabe? E eu vou acrescentar também que, assim, a gente só fez o podcast de Vampiro à Máscara, o Vale das Trevas, porque no Brasil, até o momento, não existia um único podcast de Vampiro à Máscara. Sabe? Existia de Homem-Lobo, existia, mas de vampiro não. E muito bom o podcast de lobisomem, que é o Nação Garou. Aconselho a quem quiser procurar, a escutar, é um ótimo podcast. E a minha esposa, na época, ela ia jogar uma mesa minha de vampiro. Só que ela procurava coisas, materiais na internet, né, vídeo, podcast, para poder aprender mais. E não existia nada de podcast. E os vídeos que tinha no YouTube eram canais, tipo, eram informações de 10 minutos, 15 minutos. Nada muito aprofundada. Eu cheguei lá para o Rafael e disse, vamos falar? Vamos desengavetar o que a gente sabe? Vamos botar para frente? Ele aceitou e tá aí, até hoje. Vamos hablar, vamos. Bora! Eu acho que uma das coisas que mais gostei do podcast do Vale das Trevas quando eu pesquisei podcast do mundo das trevas a minha internet, quando eu estava começando o podcast do Juárez by Night, foi que vocês tem episódios largos como os de Juárez by Night, de 2 horas, 3 horas, falando a profundidade dos temas do World of Darkness, porque, como diz o Henrique, não temos tem vídeos de coisas ou detalhes curtos, curtos? Curtos. Sim, curtos. Curtos, e eu disse, eu quero ter conteúdo em espanhol, em meu caso, que sea longo como os 25 Years of Vampire the Masquerade, que falam horas e horas dos temas. Eu desejo que a gente tenha essa capacidade de dizer, eu quero saber sobre o Simize, então vou buscar o episódio do Simize, dos Vales das Trevas. Eles têm 2 episódios do Simize? Vamos escutar. 4 episódios. Então vamos escutar os 4 e começo é como se eu hubiera lido o Clan Book de terceira edição. Eu sei tudo o que a gente tem que saber para jogar bom Sims. Eu acho que isso é muito bom. É uma coisa que eu gostei muito dos seus podcasts, dos episódios. Obrigado. Muito obrigado. A gente tenta, às vezes, fazer que eles não fiquem tão longos, mas não conseguimos. É muita informação, né? E temos que falar por horas e horas e horas. É que não queremos que ele fique tão longo, porque tem alguns espectadores que eles preferem 1 hora e meia de podcast, do que 3 horas, 4 horas. Mesmo que a gente tenha assunto para longas durações, a gente prefere cortar em 2 partes e 3 partes. Sim, não sei como seja ao seu público, mas algumas pessoas do nosso público dizem a nós que eles escutam o podcast quando vai guiando para o trabalho
ou quando Sim, está sim. no Sim, sim. academia, quando está falando muito, fazendo muitas coisas do dia normal. E ele é como ter meus amigos falando comigo mentre eu limpio os pratos da cozinha, mentre hago Sim, 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 sim. a sim, sim. limpeza. E em meu caso, a vezes escuto vocês quando estou no gym, quando estou na academia. Estou Uhum. fazendo Sim. exercício, quando estou passeando meu cachorro na rua. E, ajuda meu cérebro a tratar de Uhum. precisar de entender Sim. e melhorar meu português. Muito obrigado por isso, porque eu disse, a melhor forma de que eu possa entender o português vai ser se eles estão falando de um tema que eu sei, de que eu sei. Sim. E Sim, se eu sim. sei de um tema é do World of Darkness, então this is perfect para, Uhum. para mim. Sim, sim. Ok, Compreendo. então temos um par de amigos que têm um hobby em comum, que é o World of Darkness, o mundo das trevas, os jogos de rol. Eles têm uma ideia de como de fazer um podcast de World of Darkness, do mundo das trevas. E a pergunta é, por que não de outra coisa, do futebol, ou de, não sei, do comics? Por que eligem a gente falar do mundo das trevas? Somente porque não havia outro ou porque... Não, diz-me. Primeiro, eu acho a necessidade, né? Tinha a Isso. necessidade de ter um podcast sobre Vampiro à Máscara, Uhum, que não existia, né? No máximo que tinha era canais do YouTube. uhum, E na época que a gente começou o podcast, esses canais estavam bem embaixo, assim. uhum. Já não estavam mais E postando muitos. vídeo, muitos já tinham desistido também, já não estavam mais fabricando vídeo. Então surgiu a necessidade de ter uma mídia falando sobre Vampiro à Máscara. Pronto. Ó, a velha fofoqueira. Pronto. Isso. La perro nós hablamos de velha fofoqueira. Ok. Velha da fofoca. Lo perro. Porque ele fica na janela e ele fica olhando pra rua e ele fica latindo. Ele sabe tudo o que acontece na rua. Aí nós chamamos de velha fofoqueira. Ok. Ele não entendeu, peraí, deixa eu ver. Como é que fica velha fofoqueira em espanhol? Velha fofoqueira. Acho que não tem esse termo lá. Viejo cisme? É Viejo, isso? Viemos? viejo qué, perdón? Viejo é cisme. Velha é grandmother. Grandmother Só é que tem que inglês. chamar ver a. Sim, Isso é inglês. inglês. Mas tem que ver como é que é fofoqueira. Pra Ah, ver é se. verdade. Fofoqueira. Vocês têm essa palavra aí? Eu acho que eles não têm. No. Não. O que fica mais próximo de fofoqueiro? Deixa eu ver. Vê na fuxiqueiro. Fofoqueiro. Tem, Fadu? Chisme. Ah, chisme, fofoca. Isso, é chisme. Isso. Chisme. É véia fofoca. É véia do. Como é que ficaria? É véia do chisme. Véia do O sea, chisme. un chisme viejo. Es. Isso. É Velha como a gente. fofoqueira é a Dona Florinda. É como a gente chama aquele cachorro do Henrique. Aquele Ah, perro do Henrique. Esse aqui, ó. el Esse chismoso. aqui. Es el que hace mucho ruido. Aham. Ruidoso. Ok. Ele fica olhando na janela as pessoas caminhando Ah, ok. na rua. Então, tudo que acontece na rua, ele sabe. Ah, ok. Aí a gente diz que ele é a véia do tismo, a véia fofoqueira. Ah, ok. Fofoqueira, já. Eu entendi. Muito bem. Então, vocês têm a necessidade de criar o podcast de Mundo das Trevas. Não temos muitas outras opções. E decidem criar Isso, o podcast. Isso mesmo. Isso. Como decidem quem vai ser parte do podcast? Porque não são somente vocês, Rafael e Henrique, também está o Vinícius, e eu lembro que tem duas meninas com vocês. Morrigan. Uhum.
a Morrigan. E tem a Liz, a mulher do Henrique, que ela parece muito de vez em quando, ela não gosta muito de gravar. Ela não gosta muito ela de gravar. Ela tem vergonha. Stage ela fright. tem vergonha. Vergüenza. Isso. E o Felipe Tassoni também tem a voz grossa, a voz Do maldade. Isso, a voz da maldade. E a princípio é isso, a equipe do Vale. Mas como vocês dizem, como decidem quem vai ser parte do equipe? Somos tudo amigo ali, todo mundo se conhece. Okay. Todo mundo se conhece, todo mundo ali gosta de RPG também. A Morrigan e o Felipe também gostam de RPG. A Morrigan é que a gente chama da nossa especialista, tem especialista? Em Demônio à Queda. Demon the Fallen. Demon the Fallen. Exato. A Morrigan, ela que foi uma das precursoras aqui no Brasil para trazer o demônio do Demon the Fallen. Ela que, antes mesmo da Devir, que era a editora que traduzia os livros, antes da Devir traduzir os livros para o português, a Morrigan estava traduzindo o livro de Demônio à Queda, de Demon the Fallen. Ok. Ela estava traduzindo para nós, para a comunidade brasileira. Então, estamos falando de gente com muito interesse por o mundo das trevas, muito compromisso, não somente com o jogo, mas com a comunidade, de compartilhar os seus conhecimentos. Sim? Sim. Perfeito. E depois, vocês começam a ter as gravações, a lançar os episódios, e qual ha sido a resposta que vocês têm da comunidade brasileira sobre os apoios? Positiva. A gente até hoje a gente não teve nenhuma agressão, sabe, da comunidade. Nós não tivemos nenhum espectador que chegou a agredir a gente verbalmente, nem nada. Só tivemos espectadores com ótimas respostas. Tanto que nós temos um espectador que está sempre comentando alguma coisa, o Xerox. Ele está sempre falando dando algum feedback pra gente, gostando. E antigamente nós tínhamos um outro espectador, que a gente chamava de O Desconhecido. Ok. Mas ele deixou de falar, deixou de comentar, mas a gente tem bons retornos, sabe? Bons retornos mesmo. A comunidade vem e pede pra gente gravar certos episódios, certos assuntos. Certos temas. Eles pedem a vocês, fale deste tema, fale deste clã, fale desta disciplina, fale... Exato. Muito bom. Isso bom. E vocês também têm, como diz, os fãs que fazem o live comment do podcast, não? Que dizem segundo estão eles respondendo o que vocês estão dizendo, não? Sim. Temos uma boa aceitação quando o Amadeu participou com os outros, ajudou muito os outros a conhecer o Vale, né? E sobre as pessoas que conversam conosco ali do Vale, eles ajudam bastante falando para outras pessoas do Vale também, né? E divulgando, ajudando a espalhar. Isso. E nesse sentido, assim, eu acho que nós, com a comunidade, é muito bom, muito, muito tranquilo, né? Ok. Então, eu tenho que fazer, desculpe, minhas perguntas são muito dispersas. Então, temos o podcast. Vai lá. Temos uma boa resposta da comunidade, mas quando vocês criam o podcast, quando vocês têm esta história como jogadores do rol, como foi a sua experiência como rol? Qual é o tamanho da comunidade? Como han visto lá crescer? Quantos problemas tem para ter acesso aos materiais?
No Posso início... responder, Rafael? Pode. Assim, ó, a comunidade brasileira, ela é uma das maiores comunidades de Vampiro à Máscara do mundo. Tanto que a comunidade no Facebook, Vampiro à Máscara, está entre as 3 maiores do mundo. Uhum. Eu posso estar equivocado em terceiro, quarto, mas está lá, entre as maiores comunidades de Vampiro à Máscara do mundo. Uhum. E sempre surgem dúvidas, sempre surgem perguntas dentro da comunidade, sabe? Uhum. E o Vale das Trevas está aí, ele pega essas dúvidas, ele pega as pessoas, outros produtores de conteúdo, tal qual o Juan Amadeu, que o Rafael acabou de citar. Nós também já tivemos a Alessa e o Jay, o Bertus. Uhum. Nós sempre tentamos trazer outros criadores de conteúdo para que possa agregar mais aos episódios, ao podcast. Uhum. Eu lembro que vocês fizeram um episódio falando sobre a psicologia dos malcavianos. Isso, perturbações. Sim. Exato. Ficou muito interessante porque eu tinha que entender o que estavam dizendo sobre psicologia e também sobre o ponto de vista dos malcavianos, né? Eu achei que era muito interessante. Foi muito distúrbios, né? Perturbações, os derangements. E temos também, tem também um episódio sobre humanidade também, Uhum. que trata sobre psicologia. Uhum. A gente trouxe psicólogos ali, filósofos, nós trouxemos filósofos para tratar exatamente da humanidade. Muito bem. Mas diga-me como é sua história de antes, como viviam vocês a história de ser jogador de rol em Brasil? Vocês tinham fácil acesso aos materiais? Sim. Eu acabei não respondendo. O Brasil, ele é um dos maiores mercados do mundo em relação a jogadores, Uhum. mas em relação a produtos licenciados, ele peca. Ele é muito precário, porque nós, até hoje, o V5, nós não temos traduzido, enquanto o mercado em espanhol tem todos os livros que saiu até hoje traduzidos em espanhol. O mercado que fala... Os países que falam inglês tem os livros traduzidos. Tem os livros, no caso. O Brasil não tem nada. No Brasil não tem nada. Tipo, não temos nenhum livro do V5 traduzido. E os livros que saíram do V20 para baixo também são poucos os livros que foram traduzidos para o português. Então dá para contar nos dedos quantos livros foram traduzidos. Então a comunidade brasileira teve que se agarrar aos produtores de conteúdo, que são aquelas pessoas que com boa vontade, igual a Morrigan, traduziam os livros. Nós temos a Nação Garou, que é um podcast de lobisomem, de homem lobo, Uhum. que traduziu praticamente 50% dos livros de lobisomem. Uhum. Ele traduziu muitos livros. Então, a cargo de material, a gente recorre muito mais à própria comunidade brasileira do que às editoras brasileiras. Porque a editora, ela peca. E a comunidade pede para que as editoras traduzam, porque a gente quer comprar. Nós queremos consumir esse produto, mas eles falham gravemente com a gente em nos dar feedback, em conversar com a gente. As editoras não conversam com o público. Elas não conversam. No ano 2000 ali, era fácil de a gente achar livros, os básicos pelo menos, né? Vampiro, lobisomem e mago, em lojas especializadas, né? Lojas de RPG. Vocês falam RPG aí também, né? Uhum. Sim. Então, loja de RPG tinha, nós conseguimos encontrar os livros básicos, alguns suplementos, mas não muita coisa. Quando chegou lá para a época de 2004, que foi quando encerraram o cenário,
Aí a gente começou a achar só o que tinha sobrado nessas livrarias para comprar, né? Então, a galera que na época conseguiu pensar que não iam mais ser publicados esses livros, a galera na época começou a procurar em todas as lojas, começaram a comprar, e depois ali de 2004 para 2006, 2007, já não tinha mais material. E aí foi quando começou a ganhar força pelo Orkut, o antigo Orkut que não existe mais. Aí tinham comunidades de Vampiro à Máscara dentro do Orkut, que é parecido com o que é Facebook hoje em dia, né? Seria algo... Eu não sei se vocês chegaram a usar o Orkut aí no México. Não entendo o que você está dizendo. Orkut Orkut é uma rede social, tipo Facebook. Okay. Sí, ok. Entonces, vocês têm todo e todo têm que procurar como ajuda das redes sociais. Isso. Okay. E aí ali tinha grupos que começaram a realizar a tradução de alguns suplementos e aí disponibilizavam, postavam para a comunidade poder ler e ter um maior conhecimento sobre o mundo das trevas, né? Porque não já tinha sido encerradas as publicações, então suplementos que nunca iriam ser traduzidos para nossa língua, né, para o português. Eu acredito que nem para o espanhol também, foi tipo, só tinha inglês mesmo. E agora que começou o V5, pelo menos para a comunidade espanhola, eles estão trabalhando junto, né? Então sai um suplemento em inglês, dá um tempo, sai em espanhol, pelo menos. Aqui no Brasil a gente não tem nem o V5 ainda em português. A gente tá meio abandonado aqui. Os livros físicos se chegam a Brasil? Aunque sean em inglês? Em inglês, sim. Aí Isso, tem que comprar pela Amazon ou algum outro site que traga de fora, que traga dos Estados Unidos para o Brasil. Ok. Como toda na Latinoamérica. Então, um problema que eu falo sempre com a gente que eu faço a entrevista, perdão, é o tema do que tal custoso é para vocês ser jogador do rol. Hoje em dia, com o adendo da internet, né? Hoje em dia, com a internet é bem mais simples. É bem mais simples. Antigamente era complicadíssimo. Complicadíssimo. Uma pessoa que tivesse o livro do Vampiro à Máscara, assim, lá na terceira edição, segunda, era uma por, sei lá, a cada 3 bairros, uma pessoa tinha um livro do vampiro. Então, para ter acesso, assim, foi mais ou menos que nem aconteceu comigo ali. Eu entrei sem querer numa mesa onde estavam jogando o Ode, estavam jogando o Mundo das Trevas. E aí que eu tive o contato e fui saber que existia. Na época também a gente tinha uma revista aqui no Brasil, que era Dragão Brasil, não existe mais, que era de RPG, e ali a gente também tinha informação sobre livros que estavam saindo, e livros que iriam sair, não só sobre o Ode, mas o RPG no geral, né? Era o que a gente tinha de informação na época, até que a internet se espalhou mais, e aí começou a ter mais publicações na internet. Ok. Mas é difícil ser um jogador do RPG no Brasil. É custoso para a gente. Um livro não sei como hoje em dia sim. Já foi mais barato. Hoje em dia tá mais custoso mesmo. Já foi bem mais barato. Vamos dizer assim, sei lá. Vamos botar aí numa média de 100. Vamos dizer assim, 100. 100 em dinheiro aí da moeda. 100 moedas. Para nós aqui já tá alto esse valor, mas normalmente eles estão vindo com valor de 180 a 200 moedas. É muito... A gente diz caro? É caro, é custoso. É caro, é custoso. Sim. É mais fácil eu conseguir o PDF. E aí o PDF, o preço cai muito, né? Sim. E os livros... De 100, 200 moedas tu vai pagar, em PDF tu paga 50, por exemplo. Aí é muito mais barato. Claro. E os livros passados, os livros do V20,
o Revisado, o V2, eles agora estão muito caros. Por exemplo, o Rafael está te supondo que um livro seja 100 moedas, 200 moedas. Esses livros antigos ultrapassam a casa de 300 moedas, dependendo do livro que tu procura. Converte para tua moeda, no caso. Converte para tua moeda. Claro. Tá? Vamos colocar um valor igualitário de 100 moedas, como se a moeda fosse igual para os dois países. Tá? Sim. Como se a moeda fosse igual para os dois países, 100 moedas. Isso custando o V5, 200 moedas. Já o V revisado e o V20, 300 moedas para cima. Tá muito caro. Muito caro. Depois eu te mostro o valor em reais aqui de um dos livros que eu possuo aqui em casa. Tá beirando R$1.000. Qual é a moeda que vocês usam aí? O peso. Peso? Peso, então já Peso converto. mexicano, que é más o menos, 20 dólares, 20 pesos mexicanos são $1. Aqui o real é real, R$5, 5, 6 reais é igual a $1. Seria mais ou menos 1.000 pesos aí. Sim, pues, más o menos lo que cuesta, más o menos lo que cuesta un libro cuando a gente pode traerlo dos Estados Unidos por Amazon, mas os impostos, depois os custos aí vai para 2.500, 3.000 por aí, né? Sim. Sim, é a mesma coisa aqui. Aqui seria para nós o 200 e pouco, mas com todas essas taxas chega a 400 moedas mais ou menos, tranquilo. Eu sou odiado no México porque eu vivo na fronteira com os Estados Unidos, então eu posso cruzar, ir aos Estados Unidos, comprar o livro caro, mas não tão caro como ter que importarlo. Importar e pagar as taxas, né? Exato, exatamente. Isso. Ok, então é mais ou menos a mesma coisa em toda a Latinoamérica, incluso em Brasil. Então, vamos deixar essa parte atrás e vamos fazer as perguntas difíceis, onde a sangre ou colmillo vai sair e vamos a perguntar coisas difíceis. Então, Henrique, Rafael, bora. Para vocês, qual é o hechizado do vampiro que mais gostam? Revisada 20, B5. Eu gosto da 20 anos. 20 anos. Eu já gosto da revisada. Por quê? Eu gosto da 20 anos porque ela revisa a revisada. Seria mais ou menos isso, né? 20 anos é a revisão da terceira que é a revisada. Ok. Henrique? Eu gosto da revisada porque foi onde eu joguei. Eu comecei no V2, né? Vampiro à Máscara, segunda edição. Mas a revisada foi o que eu mais joguei. Foi onde eu tenho uma experiência maior. E basicamente melhor. Você é o cara que pode abrir a terceira edição, é dizer, eu preciso de encontrar informação dos historiadores. O livro se abre automaticamente. Basicamente isso. Sim? Basicamente isso. Muito Deixa eu contar uma história para vocês aí. Que nós estávamos jogando um jogo na casa deste amigo em comum, meu e do Rafael, o Daniel. E o Daniel tava narrando. E eu tava jogando videogame, o Rock Band. Tava jogando Rock Band. Não sei se tu conhece esse jogo. Não. Rock Band Ok. Guitar Hero. Guitar Hero, ok. Guitar Hero. Guitar Hero. Tava jogando Guitar Hero. Nisso, o Daniel pega e faz uma ação com o NPC. E o jogador diz, nós estávamos jogando Mago à Ascensão. E o jogador pega e fala, tá, Daniel, eu vou usar a esfera de mente nesse jogador. O narrador fala, não, tu não consegue.
Tu não consegue usar essa esfera de mente. Daí o jogador, como assim? Por que eu não consigo? Não, porque ele tem a qualidade vontade de ferro. Tu não consegue entrar na mente dele. Eu, no exato momento, parei de jogar. Eu tava com a guitarra, né? Tava tocando a guitarra. Parei de jogar. Abri o livro exatamente onde estavam as qualidades, né? E falei, ô Daniel, mente de ferro não é isso que tu tá fazendo. Eu tava nesse dia. Outra coisa. É outra coisa, Daniel. Eu tava nesse dia. É outra coisa. Daí, nisso, eu tava com o livro do Mago Ascensão na mão. Daí o Daniel, não, eu tô usando a qualidade do Vampiro à Máscara. Daí o Rafael foi lá e pegou o livro do Vampiro à Máscara. Ô Daniel, abriu o livro do Vampiro à Máscara. Ô Daniel, vontade de ferro não é assim que se faz, cara. E aí ele, não. Tô usando uma outra qualidade de um outro livro. Nada, você também entende o que você está usando. Sim. Sim. Muito bom. Ok, então por que vocês não... Ou melhor pergunta seria, que opinião tem vocês do quinta, do P5 ou P5? Eu gosto. Vai lá, Rafael. Eu gosto. Eu acho que atualizou alguns termos, né? Trouxe um pouco de modernidade pro jogo, que estava muito atrasado, estagnado, né? Por exemplo, a gente não tinha uma ideia do problema de vampiro com celular, por exemplo. O que aconteceu? Teve a guerra Teve a destruição lá do pessoal do Círculo Interno, os bruxos já saíram, né? O Teobel foi lá, atirou no... tirou lá no Raderstar lá. Isso. E saiu. Eu achei interessante. Eu acho que eles estão tentando reconstruir, eu acho, o vampiro passo a passo. Tanto que o Sabá sumiu e agora eles estão trazendo o Sabá de novo, bem de forma misteriosa, como eles eram lá no início do jogo. No início do vampiro, eles eram mais misteriosos. Estão trazendo de novo. Eu achei. Eu vou ser sincero, eu achei muito bom. Eu gostei realmente do V5, eu não tenho problema com o V5. A única coisa que poderia atrapalhar um pouco, que eu acho que é uma reclamação meio... Não é uma reclamação, né? É um comentário da comunidade, é que os vampiros ficam poderosos muito rápido, né? Os neófitos ali, rapidinho, já estão com muitas disciplinas, já estão fazendo e acontecendo na cidade de forma muito fácil. Só esse o que eu vi, assim, de problema, assim, mas no resto, eu particularmente gostei, não sei o Henrique. Assim, o que eu posso agregar nesse assunto? O Vampiro à Máscara V5, eu gostei em partes, porque o V5, ele é um jogo para neófitos. Ele é um jogo para neófitos, ele é um jogo para ancilai. Ele não é um jogo para ancião. Ele, particularmente, não foi feito para você ser um ancião. Sabe? E, sim, ele atualizou inúmeros termos, ele atualizou a época, que estava muito defasada a época, e ele veio para melhorar e competir com o D&D quinta edição. Que o D&D, sistematicamente, ele estava se evoluindo com o passar do tempo, ou se não estava evoluindo as edições, ele estava trazendo suplementos, o que no Vampiro à Máscara não tinha. O Vampiro à Máscara se estagnou em 2000, e de 2000 para cá não estava sendo lançado quase nada. Se não, nada. E, então, a minha opinião é, eu gosto e não gosto. Eu gosto porque tu tem uma repaginada e tu pode jogar com um neófito e ver o neófito fazendo a trama. Eu não gosto porque chega num certo nível de jogo, digamos que tu tenha 2 anos de jogo, 2 anos de mesa, tu não consegue mais evoluir o teu personagem. Tu tem 3 anos de mesa, tu não consegue chegar a um ponto e evoluir mais do que aquilo.
Porque até então não trouxeram mais nenhum suplemento, nenhuma informação, até então, é claro, que dê para que tu jogue com mais status, com mais influência. Não mais poderoso, mas sim com mais influência. Ok. Então você tem mais ou menos a mesma ideia que eu tenho. Eu gosto de muitas boas ideias que tem o B5, mas não tudo o Edisal. Edisal tem seus pequenos falimentos, faixas. Isso, sim. É uma boa ideia para trazer a gente nova a jogar o Mundo das Trevas, mas não é a melhor versão do Mundo das Trevas. Sim. Concordo. Exatamente. É a melhor maneira de trazer neófitos, de trazer novos jogadores, mas não é a melhor versão de Mundo das Trevas. Sim. Bom. Então, a seguinte pergunta, que é uma das com la que empezamos a falar de controvérsia. Rafael, qual é o seu clã favorito? E por quê? Aí temos um problema. Um quilombo. Sim, porque eu narro, né? Por muitos anos, e eu consegui jogar pouquíssimas vezes, e não é brincadeira, eu realmente consegui jogar poucas vezes. Sim. Hoje em dia eu consigo jogar mais, porque tem mais gente narrando, então eu consigo jogar. Então, por narrar por muito, eu li sobre todos os clãs, e particularmente eu gosto de todos. Eu tenho os que eu menos gosto, eu não tenho aquele meu favorito, eu tenho os que eu menos gosto, que é os Setitas. Os Setitas eu não gosto muito deles. Você não deixou me fazer o seguinte pergunta, que também um chiste, como se diz chiste? Sim, Setitas, seguidores de Sete. Não, uma... dame un segundo. ¿Cómo se dice? Como una brincadeira de palabra. ¿Cómo se dice? Dame un segundo. Chiste. Piada. Piada. Una piada. ¿Cuál es el clan que más odia y por qué son os tremer? Essa é uma piada que eu roubei do meu amigo Damián Ponce na Espanha, que ele também faz muitas entrevistas, muita gente que joga Vampiro. Ele sempre faz essa pergunta: qual é o clã que você mais odeia e por que só os tremer? E por que só os tremer? Porque eu tenho um podcast com um, então eu sei como é difícil. É difícil ter um tremer e te ajudando. Que são tudo... Como é que é? São tudo safado. Sem vergonha. Gostam de prejudicar os amiguinhos. Mas você... São nada! Mas você disse que o clã que você mais odeia é os Setitas. O Ministério? Não, Ministério. Os Setitas. Hoje em dia, como Ministério, eu gosto mais. Eu gostei do Ministério, tanto que eu joguei de ministro e curti, gostei. Mas se o vídeo dependera de que você ter que escolher um clã, qual clã? Não sou eu que escolho, né? Todo mundo que vai narrar pra mim diz que eu tenho que jogar de Ventru. Do Ventru? Do Ventru, eles dizem, joga de Ventru porque tu é um Ventru. Tipo, é o teu clã. Eles me deram assim, teu clã é um Ventru, tu joga bem de Ventru, tem que ser Ventru. Então meio que aceitei, né? Abracei a encomenda. Abracei a encomenda. Muito bem. Henrique, qual é o seu clã favorito? Cara, o meu clã favorito é os Tremer, cara. São os feiticeiros. Os feiticeiros dos Tremer. Os Tremer. Aí tá. Ele é feiticeiro safado. Você gosta do poder do mistério do... Deixa eu ver como é que fica feiticeiro safado em espanhol, velho. Safado, louco, safado. Feiticeiro safado. Deixa eu ver. Feiticeiro é bruxo travieso. Você é mais como uma mescla entre o mago e
o rogue da dungeons, não? Sim. O mago que busca fazer problemas, distúrbios. Sim, é o Henrique. E eu sinceramente, eu gosto dos clãs que são, como eu posso dizer, mal visto por outros. Por exemplo, eu gosto dos Tremere e eu também gosto dos Setitas. Eu acho os Setitas um baita clã. Você é o cara que gosta de ver o mundo arder, não? Diria. Exato. Do circo pegar fogo. Eu imaginei o Henrique entrando a partida com a mão encendida em fogo e gritando: bota fogo! Para todo lado. Mas aí é que tá, cara. Ele gosta de botar as pessoas em laço de sangue. Ele usa aquele ritual dos Tremere que tu toca no objeto e aí tu faz uma troca de sangue. Ele adora fazer isso com as pessoas. Adora. É malvado. O Henrique tem uma mente maquiavélica, uma mente de... É loucon. É loucon. Muito bem. Então, qual seria o clã que você não gosta ou que mais odeia? É porque é Austro. O clã... o clã que eu... Não é o clã que eu mais odeio. E eu também não é que não cheguei a não gostar desse clã. Só que é um clã que eu tenho menos afinidade. A menor afinidade que eu tenho é com os malcavianos. Eu, literalmente, não sei jogar de malcaviano. E eu não me atrevo a jogar de malcaviano. Ok. Por quê? Não me atrevo a jogar porque eu sei que eu vou fazer merda. Eu vou fazer alguma coisa completamente errada. Ok. El primer paso es saber cuál es el problema, dicen. Sim. Muy bien. Entonces, alguma, no sé, como diz a linha de sangue? Bloodline? Que vocês... linha de sangue. Que vocês gostam? Eu gosto dessa mesmo. Eu não sei como é que pra vocês é o caminho do sangue. Linha de sangue. No, sí, pero vocês têm as linhas de sangue que não são os clãs mais grandes, mas as linhas de sangue como os alugres. Linhagens, sim. Cara, eu gosto dos salubres, gosto bastante dos salubres. Eu gosto deles lá na Idade das Trevas, né? Na Idade das Trevas. Idade das Trevas. Idade das Dark Ages. Dark Ages. Perfeito. E você, Henrique? Eu gosto dos gárgulas. Das gárgulas? Das gárgulas. Por que as gárgulas? Porque... Criação Tremere. Criação Tremere. Eu vou chorar com você. Eu vou pedir a vocês opinião rápida dos clãs, tá? Você vai dizer-me que eu gosto ou que não gosto desses clãs. Então vamos começar por o Banu Hakim. O que vocês opinam do Banu Hakim? Banu Hakim, eu gosto do Banu Hakim. Ele é um clã... Só um instante, peraí. Só um instante. Já finalizo. No momento, por favor. No momento. Tá, continuando aqui. Eu gosto do Banu Hakim. Eu acho um clã bem mortal, se jogado bem. Ele é um clã que a pessoa que estiver jogando tem que entender a cultura do Oriente Médio, porque não é um clã... Sai, Jane! Ele tá comendo o fio. O gato aqui tá comendo o fio do meu microfone.
continuando, o Banu Hakim, se tu souber jogar, ele não é um clã leviano. Tu tem que entender a cultura do Oriente Médio para poder jogar. Porque muitos assamitas, muitos Banu Hakim são da cultura islâmica, daquela região, que tu me entende. Então, se tu fizer um Banu Hakim ou um assamita que não seja que esteja nessa dualidade assim de estar transitando entre os muçulmanos e não muçulmanos, tu pode estar um pouquinho equivocado. Ok. Me gusta mais agora do que em Dark Ages. Ok. O clã Brujah. Me gusta. Em qualquer tempo. Eu gosto deles. Eu prefiro. Os Bruhá eu gosto dos Bruhá do Dark Ages. É qual eles decaíram e agora no anarquismo, aí sim, aí é um clã Bruhá. Esse sim é os Bruhás. Eu acho que sim, o Dark Ages são quizás um pouquinho melhor que os Brujas atuais. Sim. Sim. Que tal o clã Gangrel? Me gusta também, em qualquer época. E pra mim foi uma surpresa eles terem saído da Camarilla. Fiquei um pouco surpreso porque eles não tinham posição política e aí de repente, parece que eles não se interessavam por política. Aí de repente eles foram embora. Muito bem. Henrique? Eu gosto do Cogangrel. Muito bem. E pra mim não é surpresa, porque eles são neutros, então, né, pra mim é diferente. Muy bien. ¿Qué tal o clã Hecata? Gostava mais gostava mais quando eles eram Giovannis. Quando virou Hecata, achei legal a ideia de juntar todo mundo, mas ficou um pouco estranho. Eu concordo com o Rafael. Eu concordo com o Rafael que ficou estranho, porque eu preferia quando eles estavam separados. Quando eram Capadócio, Giovanni, Samedias, Professor Zódio. Okay. É que eles tinham uma rixa e eles acabaram essa rixa muito rápido, de repente, né? Sim, o sea, não há, é muito difícil dar uma identidade concreta. Era mais interessante quando eles eram diferentes linhas, não? Que você podia jogar Exato. um necromante caribenho ou um necromante europeu, os malvados, Harbingers of Skull. Sim, os percussores do Oida, e eu gostava mais quando os Giovanni, os mercadores, os negociadores, e quando tinha aquela coisa rara de um Samedi. Opa, tem um Samedi na cidade. Onde tá? Opa, tem que ficar. Eu tenho que ficar alerta, porque não é toda cidade que tu encontra um Samedi. Uhum. Não é todo vampiro que já viu um Samedi. Sabe? Era mais aquele mistério. Sim, era mais misterioso com todas essas linhagens que não sabia gente se eram uns ou eram vários, onde estavam eles. Exato. Na política. Sim. Que quando eles eram diversos, não? Que não era uma só coisa. Isso. Vamos falar agora da grande controvérsia do Vampiro Quinta Edição. Os La Sombra. Eu gostava mais quando eles estavam no Sabá. Right? Quando vieram pra Camarilla, porque eles estavam precisando de... Ficou estranho, porque foi assim, ó, eles vieram, supostamente, a crônica do sacrifício lá mostra que eles vieram porque estavam sem um séquito, estavam sem defesa e estavam desesperados para entrar para Camarilla. E agora apareceu o Sabá, agora que tá para sair o novo suplemento, né, do Sabá, em que tá o Clã da Sombra lá.
um número grande ainda de Las Sombras lá dentro. E aí ficou Sim. meio... Será que é um plano deles para derrubar a Camarilla por dentro? Será que esses Las Sombras realmente queriam sair? Não sei o que eles fizeram com o clã. Não sei o que eles querem fazer com os Las Sombras. Henrique? Cara, eu gostava quando tinha a divisão de La Sombra Antitribo e La Sombra do Sabá. Porque se um La Sombra do Sabá descobrisse que tinha uma cidade, nenhuma cidade tinha um La Sombra Antitribo, eles tentavam invadir a cidade para achar esse La Sombra Antitribo e matar esse La Sombra. E esse vai na mesma linha de raciocínio das linhagens que é o mistério. Opa, aqui na cidade tem isso? Eu não sabia que tinha, mas tem, tá escondido. Sabe? Então é um outro mistério, é um outro ponto, é um outro gás que dá pra te colocar na campanha, na crônica, no lore, sabe? Do plot da campanha. Hoje em dia, no V5, eu não tô curtindo muito os Das Sombras. Hay muchos Las Sombras en quinta edición. Ok. Muy bien. Então, vamos falar agora dos malcavianos. Que sempre é muito interessante quando os brasileiros dizem malcavianos. Para mim sempre são os malcavianos. Aos malcavianos. Os malcavianos. Os Malcave é estranho, porque dentro do mundo das trevas eles são ditos que são insanos, que eles são loucões, etc. Mas eles são os que menos mudam, né? Se tu olhar, eles são a mesma coisa, assim, desde a criação. No V5 eles estão igual como eles estavam no V20, que estavam igual no V3. Não mudou quase nada nisso. Não tem muitos cambios do que han sido sempre, não? Sim. Bueno, nós sabemos que o Henrique odeia os Malcavianos. Não que eu odeie os Malkavians. Eu só não os entendo, eu não consigo jogar com eles. Muito bem. Então, vocês querem dizer um pouco mais de por que vocês gostam do seguidores da série, o Ministério? Eu gostei agora deles porque eles não estão mais presos àquela ideia de que temos que criar o mundo para 7, temos que melhorar o mundo para 7, temos que desenvolver o mundo para 7 e a gente está esperando o 7 chegar. Basicamente era essa a ideia do clã. Aí quando virou ministério é tipo, não, nós temos uma parte de 7 dentro de nós, então a gente só tem que seguir aqui com os planos do clã e sem complicação. Eu gostei que ficou mais livre, né? Deu mais liberdade. Ok. Henrique? Eu gosto do clã Setita e do Ministério um pouco menos. Eu gosto do Setita porque eles envolvem muita intriga. É um clã completamente envolto de intriga. Dentro da Camarilla, dentro do Sabá, eles sempre tinham o dedo podre deles em alguma seita. Ok. Que tal, o que vocês opinam sobre os Nosferatu? Um ótimo clã. Eu gosto. Também gosto. Alguma razão especial porque vocês gostam? Porque vocês são as únicas pessoas que dizem um ótimo clã. Toda a gente diz, o Nosferatu, eu posso não jogar com eles e não passa nada. É complicado jogar com Nosferatu, né? É mais difícil tu fazer um jogo com Nosferatu por causa da aparência, é difícil de interagir com os mortais, aquela coisa toda. Eu acho legal porque é um jogo mais de investigação e mistério, né? Ficar sabendo tudo que acontece na cidade, vender informação. Eu acho que é um tipo de jogo legal. Ele é um pouco diferente do que a gente normalmente espera dentro com os outros clãs, né? De ter que ir pra Elísio, bater papo,
bajular essas coisas, conversar. O Nosferatu, ele tem as informações na mão dele, que é uma coisa importante dentro do cenário, e tu escolhe como é que tu vai distribuir isso, e normalmente as pessoas te procuram, não é tu que vai ter as pessoas, né? Normalmente, quando os jogadores estão sem ideia, vamos procurar um Nosferatu que ele deve saber. E aí tu tá do outro lado, né, da moeda. Tu que é o Nosferatu esperando as pessoas virem te procurar pra pedir por informação e tu, assim, vender e ganhar informação, ganhar favores, né? Uhum. É meio que o inverso do jogo, assim, eu acho muito bacana isso, acho muito legal. Okay. Eu concordo com o Rafael, concordo 100% com o Rafael. Muito bem. Então, que vocês opinam dos Ravnos? Ravnos é um clã que muitos jogadores que eu ando vendo, eles estereotiparam o clã em relação a serem ciganos malandros. Tu só vê isso, é um cigano e é malandro. Tu não vê algo a mais, tu não vê um jogo mais profundo. E isso é claro dos jogadores. A lore ela te permite tu fazer mais coisas, mas tu não vê os jogadores utilizando todos os recursos que o clã te proporciona. É milongueiro que chama, né? Milongueiro. Sí, gitano, cigano, entendo. Muito do malandro, muito da Malandro também. milonga, dessas coisas. Também é. Mexicanos também falamos a palavra malandro. Malandro. Mas como a gente podia dizer pandillero, como Pandinheiro. Como criminal. É uma ideia que ficou ali grudada no clã, né? Ficou meio que tatuada no clã, né? Parece que todo Ravnos tem que ser isso. E agora, na quinta edição, eles meio que conseguiram quebrar isso aí, né? Separaram essa ideia. Ficou melhor na quinta edição. Muito bem. Os toreadores. O Toreador é um clã forte, né? Bom clã. Eles são um clã forte, influente, mas Sim. quase nunca tem destaque, né? Quase nunca tem o quê? Destaque. Destaque. Não são relevantes. Eu sempre digo, eu tenho alguns amigos que amam os historiadores. Eu sempre digo a eles, meu problema com os historiadores é que tem NPCs muito bons, mas muito maus jogadores. Vocês é muito difícil ter. Concordo. É muito difícil que um jogador tenha um toreador a um nível que os NPCs historiadores. Os NPCs historiadores movem muito do metatrama, mas os jogadores não. É muito difícil que eles possam ter um toreador com a profundidade e com as habilidades de um NPC de toreador. Sim. E por isso eu acho que é isso aí mesmo. E só para complementar também que o clã toreador ele é muito mais para um clã secundário coadjuvante do que clã principal. Pô, se um jogador de toreador escuta tu falar isso, você vai ficar maluco. Eu sempre tenho pensado que os toreadores é um bom clã para fazer antagonistas, mais que para ser jogado por os jogadores. Não sei se você entende. Sim, entendendo. Sim, entendemos. É melhor, porque você, com um toreador armado para um NPC, você pode fazer mais que o jogador vai poder fazer. Mas os fãs do clã toreador dizem que eu estou louco, que eu não sei o que estou falando. Então, quizá o problema está no clã. Rafael, você que opina dos Tremere? Apesar das piadas, das brincadeiras, né? Eu gosto do clã. Gosto muito. É um clã. Ele traz um elemento que os outros não têm, né? Que é a magia de sangue, né? A feitiçaria. A feitiçaria. A magia de sangue.
Isso, o esoterismo, né? Aquele mistério, aquela coisa toda, que só encontra dentro desse clã. Então, eu acho eles muito bons. Apesar de fazer piada com eles direto, eu gosto do clã. Ok. Agora o Evangelho dos Tremer por Henrique. Cara, o clã Tremere, cara. O clã Tremere, ele é um clã que evolui. Quando ele está com problema, ele acha uma solução para tentar subtrair este problema e evoluir através desse problema. E ele sempre obteve êxito quando isso acontecia. Sempre. Começou antes, quando eles eram um mago de tradições, eles viram um problema e eles subjugaram esse problema, virando magos. Alguns acham que eles estão errados em fazer isso. Beleza, cada um com a sua opinião e não tira o mérito da pessoa pensar assim. Depois, eles tiveram um problema na Idade das Trevas, quando eles estouraram clãs. Uhum. Nós tivemos os Assamitas caçando os Tremere, nós tivemos os Tizimis caçando o Tremere, Nosferatu caçando o Tremere, Gangrel caçando o Tremere. E qual foi a solução do clã Tremere resolver esse problema? Entrar para Camarilla. Foi lá, apoiou o clã Ventru, o clã Ventru disse, não, se vocês conseguem parar o clã Assamita, a gente mete os pauzinhos aqui para ninguém mais te atacar. O clã Tremere parou os Assamitas, ou seja, em tese, resolveu o problema. A forma mais fácil para os Tremere de resolver todos os problemas foi convertir-se em um pilar da Camarilla, não? Exato. Muito bem. Então, Henrique, se você ama tanto os Tremere, que você opina dos Tzimisce? Um clã extremamente forte. Um clã forte para Dedel. Um clã muito forte. Um clã que tem uma história muito rica, né? Uhum. E, contudo, um clã muito bizarro de se jogar. Mas eu gosto de jogar com esses meses também. Minha opinião é a mesma. Eu só não... Por incrível que pareça, eu gosto de usar eles como NPC, mas não gosto de jogar eles. De jogar com eles. Ok. Eu gosto mais de usar como antagonista, como coisa do gênero. Mas jogar mesmo eu já não curto muito. Eu sempre digo que os Tzimisce são o historiador do Sabbat. Muitos dizem isso. Se você quer jogar como um Tzimisce, é muito difícil para muitos jogadores, mas como uma ferramenta que o narrador pode usar para criar histórias, eu acho que são muito mais complexos, interessantes. Sim. Completos, são interessantes, eles têm mais opções e também tem a opção de usar, como é que é o nome? Kuldunismo, né? Isso. Tem a sua feitiçaria colúnica. Sim, tem muita mais opção do que um outro clã, por exemplo. Uhum. O clã Tzimisce é o clã mais completo que eu vejo, assim, dentro dos 3 clãs. Mais completo de quê, perdão? O clã Tzimisce, ele é o clã mais completo de todos os 13 clãs. Ele pode ser combatente, ele pode ser social, ele pode ser mental, ele pode ser feiticeiro. Tu pode fazer qualquer char dentro do clã Tzimisce. Tu pode ser um cara que mexe com a economia da cidade. Não é o estereótipo do clã, mas tu pode. Essa é uma opinião que eu nunca havia escutado de nadie de falar tão bem dos Tzimisce.
Mas olha, pensa comigo. Tizimis não é um bom combatente para combate, não é um clã forte. Sim. Com vicissitude, tu não pode ser um bom clã social. Sim. O que impede também de ser um clã mentalmente forte? Nada. Eu acho que nada. Aí a gente já completou todos os 3 atributos, tá? Mental, social e físico. Nós temos o Kudunismo. O Kudunismo é uma das feitiçarias mais fortes dentre todo o Vampiro à Máscara. Ele é muito forte, o Kudunismo. Ele é mais forte que feitiçaria setita. Ele é mais forte que taumaturgia. Eu vou ter que pensar mais sobre a sua tese, porque é muito interessante. Mais forte que taumaturgia eu não acho, mas que ele é bem completo, assim, ele é. Tipo, pode construir muito personagem diferente dentro do Clutsmith. É que assim, Rafael, eu vejo a taumaturgia mais versátil. Ela é mais versátil, porque tem inúmeras linhas maiores em quantidade. Mas tu pega não é uma linha que se fala. Eu não me lembro como é que é o termo. Um Revenant? Não é o Revenante. No Codunismo, tá? Tu pega uma linha, tá? As crainas, Isso, exato. Os caminhos, os caminhos, exatamente. Exatamente. Pega os caminhos da taumaturgia do Kudunismo, tá? O caminho do fogo, ele é muito mais forte, muito mais potente que Sedução das Chamas. Uhum. Sabe? Pega o caminho do vento, ele é muito mais forte que a trilha da natureza. Mas a taumaturgia, ela é muito mais versátil. Tu pode fazer mais coisas. Tu pode ser mais rápido, tu pode ser intangível, tu pode levitar, tu pode tocar raio, tu pode tocar fogo, tu pode mexer com a escuridão, tu pode ter membros que se transformam em cobra, tu pode fazer de um outro vampiro uma marionete, tu pode mexer com tecnologia, tu pode mexer com espíritos, tu pode entrar na Umbra, ou seja, a taumaturgia ela é muito mais versátil, mas não quer dizer que esteja mais poderosa. Claro que esse é o meu ponto de vista. Muito bem. Então, vocês que coisa opinam dos Ventru? É um clã muito legal, adoro eles. Fiquem safado, playboyzinho. É um dos melhores clãs que tem, mas ele é difícil de jogar. Ele é bem difícil de jogar. Por Sabe causa da Elon Musk dele, né? Sabe o Elon Musk? Sabe o Mark Zuckerberg? Sabe o Steve Jobs? Tudo Ventru safado. Eu gosto realmente dos Ventru, acho eles organizados, acho eles bem... Eles têm a liderança, realmente. Normalmente um Ventru, ele inspira a liderança pros outros, né? E eles são muito respeitados por causa disso. Mas, cara, eu acho que existe um ódio ali por eles representar uma liderança que eu às vezes não entendo de onde é que vem dos jogadores. Tipo assim, fala, o cara, são dois clãs, tipo, o mais odiado é os Tremere, logo abaixo tá os Ventru. Tu fala de Ventru, os caras, Ventru tem que matar, Ventru tem que destruir, a troco de nada, tá ligado? Só porque eles costumam organizar as coisas, não gostam de coisa bagunçada, né? Eles gostam de coisa organizada. Eu acho que é porque a gente não gosta de seguir um líder que não sejam eles. Então, quando o Ventru chega e diz a eles, isto é o que vamos a gente a fazer, eles dizem, não, você não pode ser o líder, eu quero ser o líder. Normalmente eu não jogo assim, mas é isso, é a ideia do clã, sabe? Não tem como disfarçar isso aí mesmo.
Concordo plenamente. Ele vai olhar pra todo mundo assim, bom, todo mundo aqui sabe que eu sou o líder, né? Claro. Sempre temos um amigo que intenta ser o líder, não? E que você, toda a gente diz, não, você não é o líder, eu sou o líder. E quem discorda tá errado. Sim. Eu não sei se tu viu. Agora eu não sei se tu vai conseguir lembrar. O Vingadores, o Sim. Ultimato, o último. Que quando tá o Thor e o Peter Quill dentro da nave. Que aí, ele fala pro Thor, eu sou o capitão da nave. Aí o Thor olha pra ele assim, é você. Sim. E aí ele começa a mexer nas coisas e dá ordem, ele tá, mas peraí, eu que sou o líder da nave. Ele, não, sim, claro, você é o líder da nave. Eles ficam se olhando. Ou que nem o mesmo o Thor falando, né? Vingador mais forte. O Vingador mais poderoso. O Vingador mais forte. O Vingador mais poderoso. Não sei se você lembra dessa... O Vingador mais bonito. É tudo ele. O Vingador mais bonito. Tudo é o Thor, tá ligado? Muito bem. É mais ou menos isso. Então, eu acho que vocês sabem, eu entendo que vocês sabem muito e que vocês amam o mundo do vampiro, mas que opinião têm vocês do o mundo do lobisomem? Gosto também, gosto. O lobisomem eu acho ele bem completo. Acho que ele tem uma outra visão do mesmo mundo, né? Ele traz uma outra visão, né? Ele traz a visão animista de espíritos, de outros malefícios que existem dentro do mesmo mundo. Uhum. A única coisa que eu acho que tem que ser um pouco dosado é o combate, né? Porque se deixar, o pessoal só quer jogar de lobisomem pra ficar rolando dado e batendo em criatura e destruindo e só, tá ligado? E o jogo é bem mais que isso. Você diz um pouco dosado? Como? O combate, briga. Sim, pero que você quer dizer com isso? Que o jogo está muito enfocado a combate? Diminuir um pouco. O jogo em os jogadores. Si... os jogadores têm que diminuir o combate. Ah, claro. Porque tem muito mais história dentro do mundo do que ficar brigando só. Claro. Agora que nós temos o programa o programa do stream do Twitch que se chama Nação Garou México, falamos disso, que a gente está... Boa. Não sei de onde saquei a ideia. Eu juro a vocês que eu não tinha ideia do Nação Garou no Brasil, mas é uma boa coincidência. Então, sim. eu disse a gente que a gente tem que tirar da cabeça essa ideia de que o lobisomem é somente de brigar, de pelear. É um jogo como uma mitologia muito profunda, como uma possibilidade de rolear, de fazer rol, de fazer introspecção dos personagens, que muita gente não põe atenção porque acha que tudo tem que ser sobre pelear contra as criaturas gigantescas do Worm, que não é o objetivo do jogo. Sim, concordo com você. Mas... não só peleia, combate criatura, vai para a Umbra para combater mais criatura e esquece da profundidade que o jogo tem, né? Sim. Ele é um cenário muito rico, ele tem muita história, né? Ele é grande, ele tem vários aspectos, os espíritos têm organização, eles têm reinos, eles têm hierarquia, qual espírito é mais forte. Tipo, cara, é muito rico isso pra ficar só peleando. Eu vou até complementar que o mundo do Hombre Lobo, ele vai ser maior que o do Vampiro, porque tu tem muitos reinos, a Umbra é gigante, e tu tem uma história muito boa, sabe? Do Albrecht, da Sizak, tu tem umas histórias fascinantes ali dentro, que dá para o narrador aproveitar isso, dá para o mestre aproveitar essas histórias, esses ganchos, e colocar como plot secundário dentro de uma mesa.
Mas os jogadores, eles se focam na eu quero bater, eu quero lutar, quero bater. E não é isso, cara. E não é só isso o jogo. Ok. O que vocês opinam sobre os magos? O Henrique adora. O Henrique gosta muito eu gosto. e eu também gosto bastante. Gosto muito. E eu vejo o Mago como um jogo de sobrevivência, diferente dos outros dois jogos que a gente acabou de falar. Para mim, o Vampiro é um jogo de política. Uhum. É um jogo de política, jogo de sedução. Já o Homem-Lobo é um jogo onde tu tem que guerrear, um jogo de guerrilha, sabe? Uhum. Não quer dizer que seja combate, mas jogo de guerrilha. Uhum. E o Vampiro é político. Mas sim, e o Mago é pura sobrevivência. Porque Homem-Lobo não gosta de mago. Vampiro não gosta de mago. Mago não gosta de mago. Ninguém gosta dos magos. E a tecnocracia não gosta de ninguém. Então, tipo. E a realidade não gosta dos magos. Ou seja, o que ela faz fere tudo. Sabe? Sim. Se um Homem-Lobo vê um mago utilizando o nodo, diz que ele está deturpando um caerne. Uhum. Claro. Eles até certo ponto, eu acho que os magos, os lobisomens são quase como inimigos naturais, né? Sim. É assim, é como, não sei se vocês têm o mesmo meme do jardineiro Willy dos Simpsons, dizendo, onde ele diz... malditos magos, eles arruinaram a magia, eles arruinaram odiam aos homens lobos, odiam aos lobisomens, odiam aos vampiros, odiam aos magos. Eles arruinaram aos magos, os magos arruinaram aos magos. Sim. Sim, teremos esse meme, temos. Muito bem. Então, vocês que opinam sobre os Changelings? É um jogo extremamente divertido. Que quase ninguém conhece e tá esquecido. Realmente, é quase que nem o nome do irmão dele, né? É Changelings Esquecidos, né? É quase o nome do irmão deles, né? Pra nós é o Sonhar, né? O Mundo das Trevas é Changeling Sonhar, né? Uhum. The Dreaming. E no Novo Mundo das Trevas é Os Esquecidos, né? Sim. Então, realmente isso, é um jogo muito bom que todo mundo esquece. Ele é bom, ele é divertido, vale muito a pena jogar. Muito bem. Você que opina sobre os Hunters? Eu adoro. Hunters. Eu joguei pouco. E esse pouco que eu joguei, eu não consigo formar uma opinião mais embasada. Joguei bem pouco. Eu joguei bastante, narro bastante também Hunters. E eu gosto da temática. É aquela temática de... Parece que tu não tem salvação, mas tu consegue uma pequena vitória que tu comemora como se fosse, sei lá, final de Copa do Mundo. Tu foi ali, sei lá, e conseguiu matar um vampiro, tu neófito fraco. Mas pros caçadores é Copa do Mundo. Tipo, cara, a gente conseguiu derrotar o mal, conseguiu derrotar uma partícula do mal, e agora a gente tem que ir pra próxima caçada, porque nós sabemos da verdade e não podemos contar pro mundo por causa que o pessoal vai ficar histérico e só tem a gente para defender o que sobrou aqui desse mundo quase destruído. É uma temática de sobrevivência, de ação, e que tu tem que usar bastante o pensamento, né? Tu não tem mais aquele auxílio de usar um poder, por exemplo. Se tu entrar numa sala, se tu entrar num ambiente assim, tu vai ter que investigar, vai ter que olhar, vai ter que procurar. Tu não vai chegar ali e usar, por exemplo, auspícios nível 3 e vai saber tudo o que aconteceu naquela sala. Não sei se tu me entende. Vocês que opinam sobre os Wraith? Wraith eu vou dizer assim, eu gosto do cenário todo, Uhum. mas para jogar ele é um pouco pesado. Um pouco triste, né? Ele é um pouco triste, né? Henrique? Concordo.
Concordo, porque ele é bem pesado, sabe? Cara, tu vai jogar com as lamentações do teu passado, tu vai jogar com algo que tu não tem é esperança. Tu não tem a esperança dentro de Wraith. Vocês, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer o jogo do Orpheus. Sim, eu conheço. E que tal? Você que opina sobre ele? Eu só consegui achar um livro, né? O livro base só, não teve mais coisa que saiu, eu acho, depois, não teve mais material, né? Não, sim. E é aquela empresa que aprendeu a fazer viagem astral às pessoas, né? Para meio que policiar o que sobrou do mundo depois de todas as batalhas. Eu acho legal, vamos dizer assim, eu acho que é um cenário legal de sentar e jogar para conhecer algo novo. E se agradar as pessoas, bacana. Eu não sei, acho que muita gente talvez não gostaria do cenário, porque ele é muito pequeno, não tem muita opção, né? Ele é meio isolado, assim, do resto do mundo das trevas, ele é totalmente isolado. Mas eu acho que vale a experiência, vale jogar para conhecer. Você tem que ler os outros 5 livros que há, ademais do básico. O mundo do Sim. Orpheus se abre muito. Se converte Sim. muito mais complexo. Fica mais complexo. Henrique, Sim. você conhece? Nada, conheço nada de Orpheus, nada. É que assim, ó, eu sou um nerd badeiro, tá? Ao mesmo tempo que eu fico consumindo material de RPG, de anime, seriados, eu também ficava curtindo muito pra balada, saía, me divertia, ou futebol, ou eu tenho essa dualidade. Sabe, na minha ficha, na ficha do Ferraz, do Henrique, ela tá mais para o social do que para os outros. O combate. Fica bom. Então, vocês que pensam sobre os demônios a queda? Demon, demônio da queda. Isso, Demônio Cat. Foi o último livro a ser traduzido aqui para o Brasil, a vir para o Brasil, né? Então, nós temos somente o básico como referência para demônio. Uhum. Aqui nós, brasileiros, a gente não tem traduzido os outros suplementos. Mas a comunidade, ela tenta ajudar a traduzir os outros livros. Quem entende de inglês e lê os outros livros, eles ajudam a comunidade com perguntas, com dúvidas. E Demônio à Queda é um jogo bom, bacana, e esclarece muita coisa ou deixa muita dúvida sobre o início do mundo, sobre Deus, sobre anjos, sobre tudo. É isso aí, eu só acho que ele tá muito isolado dos outros jogos, né? Então, aqui até hoje a gente tem aqui nas comunidades brasileiras a pergunta de como tratar a fé verdadeira dentro do Demônio à Queda. Uhum. Não tem uma conclusão, ninguém consegue chegar a uma conclusão, não tem como. Ok. Até agora estamos falando somente sobre o mundo das trevas. Sim? Mas vocês que opinam, ou que pensam sobre as crônicas das trevas? O hermano gemelo malvado do mundo das trevas? Eu acho que o livro básico dos humanos é perfeito para te jogar de pessoa comum, né? Tem mais possibilidade, tu não é tão limitado, tu não é tão fraco, né? Pra jogar como pessoa. Para explorar o tema horror, eu acho ele muito bom. Ele é bem adaptável. Ele te incentiva a fazer aqueles horror meio sem explicação, né? Tipo, encontrar um velho que fica num beco e as pessoas desaparecem quando entram no beco desse velho, por exemplo. Isso aí já é uma história que tu pode jogar no Crônica das Trevas e tu não precisa dar uma explicação de quem era aquele velho, por exemplo. Coisa que às vezes quando tá jogando os jogos das linhas antigas, tu tem que ter uma explicação. Quem é aquele velho? Ele é um espírito? Ele é um lobisomem? Ele é o que? Não. Nesse Crônicas das Trevas, tu pode jogar muito em cima de mito urbano, né? De ideia, de fantasia. E aí os outros livros que vêm,
como de vampiro, de mago, de lobisomem, eles trazem, vamos dizer assim, parte do mundo, e esses livros, diferente dos outros, eles conversam entre si, né? Então, é possível tu fazer crossover entre esses cenários, que as regras são adaptadas para isso, e não tem na história aquele velho, uma criatura odeia a outra. Tipo, lobisomem não tem que necessariamente odiar mago, que não tem necessariamente que odiar vampiro, mago não precisa odiar. Tipo, é possível juntar todas aquelas criaturas místicas ali, sem que elas tenham que se matar, a não ser que o jogador decida querer fazer isso. Eu acho que nisso o Novo Mundo das Trevas ganha de 10-0 do antigo. Essa possibilidade de poder usar ele todo e ele interagir com ele mesmo, né? Ele conversa, assim, ele interage, é fácil de narrar, assim, de fazer a campanha, assim, é bem tranquilo. Ok. É a minha opinião, mas ele é muito carente, na minha opinião, de história, né, de lore. O antigo tem muito mais lore, e um lore melhor pra mim. A história do antigo, pra mim, é melhor. Ok. A mecânica do novo é melhor, mas a história do antigo é melhor. Henrique? Eu acho que assim, ó, que o Novo Mundo das Trevas, ele é bom mecanicamente, mas ele peca quando ele fez um reboot. Ele poderia ter sido perfeito, ele poderia ter sido sensacional se ele não reaproveitasse certos conceitos. Por exemplo, não reaproveitasse plans. Faz tudo zero, limpa tudo, é um novo mundo. Então, para que repetir coisas? Tá me compreendendo? Tá me entendendo? Não, tivemos unos pequeños problemas com o internet. Pode repetir? Teu áudio começou a picotear demais, claro. Começou a cair. Tá, vamos de novo. Tá picando de novo. Teu áudio tá com problema. Tá continuando picotando. Tá com problema. Ele tá falhando. Vou sair. Tá. Vou sair, não dar conexão e voltar, pode ser? Ok. Pode. Vai lá. Sim, tudo bem. Podemos esperar. Não tem problema. Ele tá todo... Da conexão aqui, vou voltar. Aí ele tenta falar, sair. E aí o cenário novo tá... Ele tá tomando choque, né? Sim. O Deus Máquina que não quer que Henrique opine sobre ele. Mas a internet dele é ruimzinha, né? É que? A internet dele é ruim. É ruim, ok. É ruim o sinal ruim. Eu também tava com a minha ruim, aí eu tive que trocar ela. Peguei uma outra operadora, uma outra empresa. Companhia. Isso, uma outra companhia. Sim. E vocês, quando vocês fazem a gravação dos episódios, vocês se juntam? Ou la fazem por internet? Antes do Corona, era tudo na casa do Henrique ou na minha. Eu levava uma mesinha de som que eu tenho. Até vou mostrar. Sim. Até essa mesinha de som aqui. Aí dava pra botar 4 microfones nela. Sim. Aí a gente botava os 4 microfones e gravava tudo junto. Aí agora que começou o Corona, né? O coronavírus, aí a gente agora, cada um na sua casa. Sim, nós fazemos a mesma coisa. Nós temos eu empecé somente com gente daqui do Juárez, na minha cidade, mas depois do coronavírus eu tive que começar a trazer gente através do Zoom e sim. falar. Aqui nós usamos o Discord. Discord. Nós usávamos o Discord ao princípio, mas sempre teníamos problemas com a conexão. Então... tem dias que tá horrível. Tem dias que tá muito muito agora, ruim. como é que ficou a minha conexão? Agora tá normal. A voz ficou bacana? Sim, tá normal. Beleza. Então... Tá, vamos lá, de novo. Sim. Assim,
acho que o novo mundo das trevas, ele poderia ser perfeito. Poderia ser perfeito, não. Muito bom. Próximo da perfeição, porque não tem jogo perfeito ainda. Uhum. Por que eu digo isso? Porque, ele, como o Rafael falou, mecanicamente ele é muito bom, mas ele falha na lore, na história. Eu acho que ele deveria ser tudo do zero, tudo novo. Eu acho que ele não deveria reaproveitar certos conceitos. Ele não deveria reaproveitar certos nomes. Por exemplo, no Vampiro, tu tem ainda clãs. Tu tem conceito de clãs. Tu tem os mesmos, entre aspas, clãs. Eu acho que no Novo Mundo deveria mudar tudo. Acabar com o conceito de clã, acabar com o conceito das famílias e trazer um novo mundo, já que a proposta é novo mundo das trevas, então nos apresente um novo mundo das trevas, não um mais do mesmo. Não a mesma coisa. Tu tá trazendo mais do mesmo. Rebuta, limpa, traz uma nova coisa, traz algo que a gente não conhece, traz algo pra gente experimentar e dizer, bah, eu gostei disso. Uhum. O exemplo que eu dou foi com o Mark Hagen, ele criou o Ars Mágica. Depois do Ars Mágica, ele trouxe o Vampiro à Máscara, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Sim, são mundos muito diferentes e o principal problema com as Crônicas das Trevas é que quase a mesma coisa que a Mundo das Trevas. Então a gente não vê as diferenças, mas vê as similitudes. E a gente que assim, fica obsessionado com as similitudes e não pode desfrutar das diferenças, não? E assim, Oida, com o novo mundo das trevas, ele é parecido com o velho mundo das trevas, tu dá margem para comparação. Uhum. Tu dá margem para comparação. Porque tu vai pegar jogador comparando um sistema com o outro. Se um novo mundo, tu não vai fazer essa comparação, porque são propostas diferentes. O exemplo que eu dou é, tu não compara Vampiro à Máscara com D&D. Tu não compara o Mundo das Trevas com D&D. Porque são propostas diferentes, são jogos diferentes. Uhum. Ok. Vocês têm algum jogo do mundo das Crônicas das Trevas que vocês gostam? Eu gosto do básico. Tu usa só o humano mesmo. É o meu favorito. Jogando só de humano já tá perfeito pra mim também. Pra mim é o meu favorito. Eu até gosto dos outros jogos, mas o humano pra mim é fantástico. A possibilidade, o leque de possibilidades de histórias que você tem pra contar, eu acho fabuloso. E vocês têm algum jogo que das Crônicas das Trevas que vocês digam, eu não entendo porque eles fizeram este jogo? Sim. Isso. Eu vou dizer, por meu exemplo, eu acho que, por exemplo, o jogo do Promethean The Created é um jogo ótimo para que o jogador jogue solo. Não é um jogo como tão social por as mecânicas internas. Mas o lore do Promethean é ótimo, mas eu não posso pensar como narrador como criar um grupo de Prometheans. E isso é a pergunta que eu faço a vocês. Vocês têm algum jogo que das Crônicas das Trevas que dizem, eu não entendo porque eu teria que jogar isso? O Demon Descent, eu acho que é. Uhum. E o de Múmia eu achei um pouco estranho, assim. Não me cativou pra jogar, vamos dizer assim. Sim. Não me deu vontade de jogar esse cenário. Legal. Henrique? Eu só gostei dos mortais, jogando de mortais. O resto, pra mim, eu fico no velho mundo das trevas. Muy bien. Caras, eu acho que
eu não tenho mais perguntas que fazer para vocês. Então, primeiro que nada, eu quero dizer que estou muito obrigado com vocês por haver aceitado o convite e por responder a minhas perguntas. Mas antes de encerrar o programa, eu gostaria de vocês perguntar e dizer a gente onde a gente pode falar com vocês, onde podem encontrar o podcast do Vale das Trevas. Se vocês têm algum saudação, saludo que vocês queiram fazer para alguns de seus amigos, sim. adelante. Rafael. Deixa eu ver. Você pode encontrar a gente em www.valedastrevas.com.br, é o nosso site. As nossas redes sociais você vai encontrar como Vale das Trevas, então o Instagram vai estar @Vale das Trevas, o Twitter vai estar Trevas Vale, e no Facebook tem a nossa página que é Vale das Trevas também. Deixa eu pegar aqui, escrever uma coisinha rápida aqui. Desejo. Vou tentar falar em espanhol. Muy bien. Eu já vi, só um instante. Então, les desejo a todos los que nos escucharon un gran abrazo y sigan jugando al mundo de las Tinieblas. Muy bien. Tinieblas. Muy bien. Alguma saudação que você quer fazer para alguns de seus amigos ou pessoas que podem escutá-lo neste Deixa episódio? eu ver. A Alessa Malkevin e o Jay Albertus, que eles estão bem conectados com a comunidade latina. Então, vou deixar um abraço aqui para eles, caso eles escutem. Eles provavelmente são que vão ter mais chance de escutar o podcast em outro idioma, né? Sim. Eles são bons amigos. A Alessa já falou com nós quando falamos dos Macabianos. Eu acho que foi como quizá mais de um ano lá que ela falou com nós outros. E eu falo com Jay ocasionalmente dos temas do World of Darkness. Sim. Tem até o Hoje Latinoamérica, que é um canal no YouTube, né? Tem bastante material lá e eles também estão por lá. Tem outros criadores lá que também falam a língua espanhola, né? É uma boa fonte de informação para todo mundo. Sim. Agora vamos esperar ao Henrique para que ele pode se despedir. Foi fazer alguma coisa, deve ter sido gato ou cachorro. O gato, eu acho. Gato ou perro? Eu? Perro, né? Eu tenho 3 cachorros. 3? Nossa! 3, sim. Eu tenho um labrador, não sei se 2 Shar-Pei. Eu tenho 7 gatos. 7 gatos? Tem 2 aqui. Elas estão aqui desde que começou a gravar. Tem uma. A irmã dela tá ali deitada. Essas 2 ficam comigo aqui o dia inteiro. Eu sento aqui no computador e elas ficam aqui. E os outros ficam na rua mesmo. Mais de um gato é demasiado. Sim. Essas 2 aqui eu adotei, né? Eu fui no supermercado e aí quando eu vi elas estavam lá para adoção e eu peguei elas. Os outros são filhotes de outros gatos que eu tinha. São hijos das outras gatas. Não, hijos de outros. Hijos é pra gente, né? Pra pessoas. Como é que fala filhote aí? Filhote. Filhote, é que não, em espanhol não temos uma diferença só para dizer hijos, filhos das pessoas e filhos de animais. São filhos. Temos palavras para dizer cachorro, perro, es perro y cachorro. Gato y menino. Perro é cachorro pequeno. No, perro es el perro, el grande, y cachorro es el perro chico. Ah, tá. Perro é cachorro grande e perro é grande e cachorro é pequeno. Sim.
Sim. Mas quando a gente fala dos meninos, dos animais, Uhum. os filhos. Sim. Então, eu tenho dois Sharpeis, uma é filha da outra. Sim. Vocês Aí diriam fala filhota. filho. Nós falamos filhote. Filhota. Filhote. É bom. Então é filho. Filho. Filho do gato é o gatinho pequenininho. Gatinho. Sim. Sai daí, cara. Vocês vão desligar o computador, sai daí. Pô, o cara foi lavar a louça, eu acho. Vamos lavar a louça. A lavar los platos. Tá ali. Ahí está. Desculpa, o meu cachorro acabou de mijar na minha cama. Puxa vida. Então, Henrique, onde você pode falar com você, onde você, qual é a sua presença nas redes sociais e algum saúde sua que você quer fazer para seus amigos, ou seja, pessoas que podem escutá-lo aqui neste podcast. Bora lá então. Vocês podem me encontrar pelas redes sociais do Vale das Trevas, né? Uhum. Ou nas minhas próprias redes sociais, que é Henrique Ferraz no Facebook, ou Henrique Ferraz no Twitter e no Instagram, Henrique Ferraz. Com a saudação, eu, primeiro de tudo, quero agradecer aqui ao Aidan Rodrigues e ao pessoal do Juarez by Night. Obrigado por nos acolher. Obrigado mesmo pelo convite. Fico lisonjeado. Espero que a gente possa jogar um jogo juntos. Uhum. Né? Ou vocês aí vindo para o Vale das Trevas, ou nós indo aí para o Juarez. Uhum. Né? Espero que a gente possa um dia jogar uma mesa juntos. Uma pequena campanha, uma média, uma longa duração. E que para o povo mexicano, vem cá, atravessa a ponte. Atravesse a ponte e venha conhecer o Vale das Trevas. Todos serão bem-vindos, todos serão bem acolhidos e, é claro, tem uma bebida ótima para vocês na minha adega. Como todo bom tremer, chega junto, vem tomar um vinho. É Aidan Rodrigues? Vou ter que pensar muito sobre aceitar essa bebida do Ferrari. Pô, até os mexicanos tu deixam na dúvida, cara. Ele oferece essa bebida pra todo mundo. Até pro México tu tá oferecendo, não tem vergonha. Tremere safado, né? É bruxo safado mesmo. Mas muito obrigado. Obrigado, Aidan, tá? E vamos lá. Vamos atravessar a ponte, vamos lá pro Vale das Trevas. Vamos fazer essa collab conosco lá. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, tomando la iniciativa de Enrique, pues no me queda más que agradecer tanto a Enrique como a Rafael por haberse presentado aquí con nosotros. Espero que no haya sido tan difícil para los que nos escuchan en español entender la plática. Creo que fluyó bastante bien considerando mi portugués tan malo. Y bueno, pues que ellos hablan portugués. Los invito a que nos sigan escuchando tanto en Juárez Bailar, en Círculo Interno, como en Nación Garú, México, en Masterface, donde hablamos del juego de Vampire the Eternal Struggle. Pero como bien dice Enrique, los voy a invitar también a que hagan el intento de escuchar Vale das Trevas, que está en todas las redes sociales. Yo los escucho en Spotify y en Google Podcast. Están también, supongo, en iTunes, entonces supongo que también están en Google Podcast, si no me equivoco. Están en todos lados también los muchachos, entonces la plática está buena, los chistes están buenos, no se batalla tanto, es una buena oportunidad para conocer otras comunidades. Y pues no me queda más que mandar un saludo a toda la gente con la que comparto micrófonos en otros programas, pero también a las comunidades tanto latinoamericanas como brasileñas del mundo de tinieblas. Y sin más por el momento, nos vemos a la próxima.